Ele disse no capítulo 1 ao profeta Jeremias: antes que ele te formasse, te conheci. Deus me conhece, Deus te conhece, até mesmo antes de você existir, Ele já te conhecia. Samuel, irmãos, foi fruto de oração, fruto de milagre, mas não somente fruto de oração e fruto de milagre. Samuel também era projeto de Deus. Enquanto eu meditava, irmãos, nesta palavra, e se pensar que Samuel era um projeto de Deus, muitas vezes, e não é errado, nós dizemos que Ana precisava passar pelo que ela passou, era necessário para que ela fosse buscar a Deus, para que o milagre dela acontecesse. Mas enquanto eu meditava, irmãos, nesta palavra, Deus falou algo ao meu coração. Era desejo de Ana ter um filho, mas também era desejo de Deus que Ana tivesse um filho. E eu me perguntei: Senhor, era desejo de Ana e também era teu desejo. E por que o Senhor cerrou a madre de Ana? Por que o Senhor não permitiu que Ana tivesse filho? Aleluia. E Deus falou algo ao meu coração, irmãos. Aleluia. Imagine, irmãos, Ana estéril. Aleluia. O fato da esterilidade de Ana fez com que Ana buscasse ao Senhor. E ela buscando o Senhor, ela faz um voto ao Senhor. E este voto seria de dar Samuel para servir na casa do Senhor. Se Ana não fosse estéril, jamais Ana iria cumprir o propósito de Deus. Por mais que Ana seja um exemplo de mulher de oração, se Ana tivesse filho normalmente sem ser estéril, ela não daria o seu filho para servir no templo. Foi necessário Deus permitir que ela fosse estéril, para que quando ela gerasse, ou até mesmo antes de gerar, ela chegasse diante do Senhor e dissesse: Senhor, dá-me um filho varão, porque quando eu tiver, eu te darei para servir todos os dias da sua vida. Eu nunca vi ninguém dizendo assim, talvez você possa ter ouvido, mas enquanto eu meditava, Deus falava comigo. Ana era estéril, porque ela precisava buscar a minha presença, ela precisava fazer um voto, ela precisava entregar o seu filho a mim. Foi necessário ela ser estéril, foi necessário ela sofrer, foi necessário ela passar por aquele caminho para que ela entregasse aquilo que eu desejava, aleluia, aquilo que eu queria. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre, aleluia. É necessário passarmos por situações difíceis, faz parte dos processos em nossas vidas. O Senhor, Ele sabe tudo aquilo que nós passamos, cada caminho que nós trilhamos, Ele conhece, e é necessário passarmos, aleluia. Se não vejamos, o salmista no Salmo 46, ele diz algo muito interessante: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro presente na angústia, aleluia. Ele jamais diria isso se ele não tivesse tido uma experiência com Deus. O salmista não apenas está expressando algo normal, não está apenas elogiando Deus, ele está dizendo: Deus é socorro presente na angústia, porque na minha angústia Ele estava presente, na minha dificuldade de presença, no momento que eu falei, Ele chegou. É necessário você passar por isso que você está passando, para que você possa dizer: Ele está presente na minha vida, para que você possa dizer: Ele é um socorro presente, para que você possa dizer: Ele é meu pastor e nada me faltará. Nós não dizemos palavras com relação a Deus só por dizer, irmão. Deus nos permite vivenciar situações para nós abrirmos a nossa boca e Ele receberá a oração. Aleluia. Deus não quer apenas que você o elogie por elogiar, Ele quer que você vivencie uma situação e Ele chega e te livra. Aí você olha para Ele e diz: eita, eu olho para os montes, de onde me virá o socorro? Eu estou perdido. Aí de repente você: meu socorro vem do Senhor, que fez o céu, que fez a terra, que manda em cima, manda embaixo e manda em todos os lugares. É necessário, foi necessário Ana ser humilhada, foi necessário Ana passar pelo que ela passou, aleluia, para que ela pudesse escrever o capítulo número 2, aquele livro tão lindo que todo mundo conhece, que é tema de mensagem de ciclo de oração, que o Senhor quer o arco do forte. Eita glória! Mas ela só pode dizer que Deus quer o arco do forte, que Ele pega aquela que não podia ir passageirar, depois ela passar uma experiência. Deixa eu te dizer algo, irmão, no início de mensagem: Deus está permitindo a experiência, mas tem uma coisa: vai chegar novidade de
de Deus, vai ter milagre, vai ter coisa grande da parte do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Eita, Deus grande. O povo estava vivendo, irmãos, um período escuro na história de Israel. Quando Samuel, irmãos, ele assume, ele trouxe uma reforma em toda a nação de Israel. Ele renova a aliança, ele traz o povo de volta à adoração a Deus. Samuel, ele julgou Israel durante toda a sua vida. Ele morre aos 89 anos. Aleluia. A Bíblia diz que Samuel, ele unge 2 reis. O primeiro rei de Israel, os irmãos conhecem, Saul, e também eles ungem a Davi. Aleluia. Ele foi juiz e o último dos juízes. Aleluia. Ele foi também sacerdote, foi profeta. Maior que ele em termos de funções foi somente Cristo, que foi sacerdote, juiz, profeta, rei dos reis, Senhor dos senhores, Pai da eternidade. Se nós formos ficar aqui, iríamos elencar tantas coisas do Deus que nós servimos, tantos títulos. Mas Samuel foi juiz, foi sacerdote, ele foi profeta. No capítulo número 1, versículo 24, nós vimos a menção quando Ana, ela desmama o menino. Aleluia. Ele tinha cerca de 4 a 6 anos de idade. No capítulo 2, verso 18, com cerca de 9 anos de idade, Samuel, a Bíblia diz que ele ministrava perante o Senhor. Está no capítulo 2 e no versículo 18. No capítulo número 3, no versículo 4, com cerca de 12 anos, ele tem a primeira experiência com Deus. Com 12 anos, ele tem a sua primeira experiência. No capítulo número 3, no versículo número 20, com cerca de 21 anos de idade, Samuel já era confirmado como profeta. A Bíblia vai dizer que de Dan a Betseba, ele era conhecido, ele estava confirmado como profeta. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Ele chega em Siló para ser entregue a Eli com cerca de 6 anos. Eli tinha 58 anos. Com 9 anos, eu mencionei, ele ministrava perante o Senhor. Com 12 anos, teve a primeira experiência. Com 21 anos, o seu ministério foi confirmado. Samuel, ele tem constante crescência na sua vida. Ele não regride, ele progride, ele não anda para trás, ele anda para frente. Aleluia. A igreja não anda para trás, a igreja anda para frente. O jovem não foi chamado para olhar para trás. Aquele que olha para trás, que lança a mão arada e olha para trás, não é apto para o reino do Senhor. Aleluia. Deus te chamou para olhar para frente, e olhar para frente significa olhar para Jesus. Quando olhamos para Jesus, nós contemplamos milagre. Se não vejamos o apóstolo Pedro, quando ele anda sobre as águas, olhando para Jesus. Olhe para Jesus, jovem, e você vai andar sobre as águas. Louvado seja o nome do Senhor. Então ele chega com 6 anos de idade, muito novinho, criancinha. A Bíblia diz que ele tinha 2 filhos, muito conhecidos, Ofni e Finéias, que eram sacerdotes, eram tidos como filhos de Belial, eram maus. Aleluia. E eles ali serviam como sacerdotes. Só que a Bíblia diz que eles faziam coisas que desagradavam a Deus. Eles metiam a mão nas ofertas assadas, nas ofertas que se faziam. A Bíblia diz que com um garfo de 3 pontas, eles vinham, colocavam ali no caldeirão e tiravam tudo aquilo que lhes agradava. Era apenas para se pegar a coxa e o ombro, que era aquela parte do Senhor havia de dar segundo a lei. Mas eles pegavam muito mais do que devia pegar, e nem a gordura eles deixavam queimar, que Deus se agradava. A gordura, quando queimava, subia como cheiro suave, mas eles não deixavam nem a gordura. Os ofertantes deixam mesmo a gordura queimar um pouquinho aí. Eles disse, não, de forma alguma, se tu não me der, aí toma força. Era terrível, irmãos, era uma situação terrível. E esses homens eram sacerdotes, eles estavam ali para incentivar o povo à busca de Deus, mas pelo contrário, estavam afastando Deus, o povo de Deus. E eu fiquei, irmãos, me perguntando, por que esses homens eram assim? A Bíblia diz que eles não conheciam a Deus, mesmo sendo filho de sacerdote, mesmo exercendo o sacerdócio, mesmo estando ali, não conheciam a Deus. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Eu fiquei me perguntando, quantas pessoas
você cantar, antes de você pregar, antes de você fazer a obra, eu vou lhe dizer pela palavra, Ele quer que você o conheça. Com graça do louvor, Ele vai te usar com graça da palavra. Primeiro o conhecimento. É por isso, irmãos, que nós estamos desse jeito. É um monte de pessoas aí famosas que não conhecem a Deus e depois se desviam. Mas quem conhece a Deus jamais o abandona. Quem conhece a Deus jamais deixa a sua presença. Aleluia. Deixa eu te dizer, jovem, nesta noite Deus tem prazer que você o conheça. Eu disse no início de mensagem que para conhecer a Deus faz-se necessário. Eu disse, Senhor, me conheça também. Ele te conhece, mas Ele quer que você diga, eu sou miserável, eu sou pecador. Senhor, como eu sou ruim, habita em mim e me transforma. É preciso você rasgar o coração diante de Deus. A um coração contrito e quebrantado não resiste, diz o Senhor. Quando o homem rasga o seu coração diante de Deus, a sua presença, irmãos, aleluia, invade o ser humano. Não há presença de todo jeito, irmãos. Antes da presença tem a regeneração, antes da presença tem a santificação, antes da presença tem a transformação. E Deus quer derramar da sua presença em vidas aqui nesta noite. Mas Ele está dizendo, primeiro eu vou te transformar. Primeiro tu abre teu coração, primeiro tu se derrama. Vai ter minha presença, eu vou te encher, tu vai transbordar de alegria. E quem tu passar perto vai sentir a presença, a minha presença. Vamos olhar para ti, irmãos, que negócio é esse? Eu tenho a presença. Eu tenho dinheiro, eu tenho um carro, eu tenho uma casa bonita. Aí você diz, eu não tenho carro, nem casa, nem dinheiro, mas eu tenho uma presença. Eita, quantos têm a presença? Se você não tem, mas tem a presença, você pode adorar a Ele nesta noite, porque Ele está presente aqui. Aleluia. Aqueles homens eram terríveis. A Bíblia diz que nós somos templo e morada do Espírito Santo. Não se pode misturar o santo com o profano. Eu não posso chegar aqui e adorar a Deus, bater o pé, levantar a mão, e quando passar por aquelas portas, vem todo cantar um louvor, uma música do mundo. Ou andar em lugares que não devem. É um grupo de jovens. Nós precisamos aprender a servir a Deus. Eu vou dizer, mediante a palavra de Deus, irmãos, não foi fácil para Samuel crescer num ambiente hostil, com 6 anos, vendo a filha Finéia se prostituindo diante do templo, na porta do templo, com as mulheres que eram para servir o tabernáculo, servir o templo. Não era fácil para aquele jovem. Ele vendo todas essas coisas. E creio eu que eles, seus irmãos em criação, o incentivavam a fazer coisas erradas. Vem cá que nós vamos te ensinar algo. Eram homens que não conheciam a Deus. Quem não conhece a Deus pode adorar e trazer fogo estranho, irmãos. Só adora a Deus em espírito e verdade quem conhece a Deus. Eu estou sempre repetindo, Deus quer que você o conheça nesta noite. Aleluia. Samuel ainda estava aprendendo, e a Bíblia diz que antes da sua experiência ele também não conhecia Deus. Ele poderia embarcar na onda dos seus irmãos, mas eu tenho certeza que Samuel dizia assim, não, eu quero servir ao meu Deus. Não há desculpa para alguém dizer, mas é porque o ambiente que eu moro é difícil, é porque na minha casa não dá certo, só tem eu de crente. Deixa eu te dizer que Deus te colocou neste lugar para que você salve luz. Samuel tinha tudo para ser igual a eles, mas Samuel escolheu ser diferente. Jovem, escolha ser diferente. Mas está todo mundo fazendo, mas você é do Senhor, você não faz. Mas está todo mundo colocando, mas você não coloca. Está todo mundo andando assim, mas você não anda na moda do mundo. A sua moda é do céu. Você é do céu e você vai para o céu. Você não anda igual ao mundo. Eita glória a Deus, eu sinto a presença dele aqui nesta noite. Quando Deus olha para você do seu jeito simples, eu meu coração aqui nesta noite. Ele olhando para você andando do seu jeito, que ele te comprou. Sei que lavar
linda, eita coisa linda. Aí alguém chega e diz: o que tu não faz com isso? Não, porque ele está olhando lá do céu e ele quer que eu ande assim. Eu não quero saber se tu acha bonito dessa forma, eu quero saber como ele se agrada. Tu tens andado para agradar a Deus ao mundo? Aleluia! Agrade a Ele, agrade a Ele. Ainda que o mundo te despreze, mas o Senhor, Ele se agrada. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. Era necessário, irmão Samuel, ele conviver no meio do erro, para aprender a escolher errar ou acertar. É necessário, você muitas vezes nasce num lar difícil, né? Muitas vezes só você é cristão, mas você não sabe que Deus está te preparando mesmo ali na escuridão. São nessas horas, irmãos, em que Deus nos dá força. É nessas horas, irmãos, que Deus faz coisa grande, que você vive experiências sobrenaturais. Você vai ver muitos homens de Deus, como Jeremias, que acabou sozinho. É no momento de solidão que você tem com quem conversar, mas você conversa com Deus. Quando Moisés estava no deserto sozinho, teve a sarça que era a presença do Senhor. Nos momentos de solidão, quando não tem ninguém para conversar, o Deus Todo-Poderoso, Ele está perto de você, dizendo: eu quero falar contigo. Ah, como eu quero ouvir a tua voz. Quantas vezes você na sua casa, quantas vezes você lá mexendo no celular, fazendo coisas que não deve, Deus dizendo: vai para a minha presença, entra no quarto, dobra o teu joelho, eu quero falar contigo. Eu quero ter intimidade contigo. Se derrama, é teu mistério novo. Eu tenho graça, tu não quer ser usado, tu não quer ser transformado. Como é que tu vai ser usado se tu vive aí fazendo coisas que não me agradam? Como é que tu vai ser usado se tu coloca coisas acima de mim? Mas deixa eu na direção, deixa eu tomar conta. Eu vou te usar no louvor, eu vou te usar na palavra. Tu vai ser diferente. Alguém vai olhar, ela parece com Jesus, ela parece com Jesus. Que é isso? É porque você começou a valorizar o céu. E quando nós valorizamos o céu, ele está sempre aberto. É você clamar e o céu descer. Na faculdade, é na igreja, céu aberto. Por quê? Porque está em comunicação com o céu. Aleluia! É tão bom andar com crente que tem ligação com o céu, irmão. Aleluia! Eita, como é bom andar com crente. Aqui está cheio de crente, aleluia, que tem comunicação com o céu. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Deus, muitas vezes, irmão, estou encerrando, experimente passar por determinadas situações para que a nossa fidelidade seja testada. E quando eu pensava nisso, me veio o coração rapidamente Misael, Azarias e Ananias, quando eles estavam na Babilônia. Babilônia não era o lugar deles. Eles não estavam ali por querer, mas mesmo estando numa terra estranha, cultura estranha, lugar diferente, os valores aprendidos na sua terra, com seus pais, não foram negociados. Quem tem valores cristãos não negocia a sua fé com nada. Ainda que para isso tem que padecer, ainda que para isso alguém tem que fazer chacota, tem que zombar, ainda que para isso alguém tem que fazer algo contra, mas quem tem a Cristo não negocia a sua fé. Aleluia! Misael, Azarias e Ananias, no capítulo número 3 de Daniel. O Nabucodonosor é uma estátua e toca os instrumentos. Mas esses três jovens, eles poderiam se dobrar e fazer a vontade do rei, ou ficar de pé e fazer a vontade do rei e dos reis. E quando eu meditava nisso, eu disse: se prostrar significa morte espiritual. Ficar de pé significa talvez morte física, mas vida espiritual. Aqueles jovens permaneceram de pé, vida espiritual. Deus poderia ter permitido eles morrer, mas o Deus que nós servimos, Ele livra do perigo, mas também livra do perigo, e o nome dele é glorificado. Aleluia! Aqueles jovens permaneceram de pé. E quantos jovens estão se curvando, irmãos, ao sistema do mundo? Quantos jovens estão se curvando às modas desse mundo? Deus não te chamou para ser igual ao mundo. Deus te chamou para ser diferente. Vão me ameaçar, seja diferente. Vão me perseguir, seja diferente. Porque quem é diferente é perseguido.
Quem fala do céu é perseguido. Quem é crente fiel é perseguido. Mas tem uma coisa: tem um anjo 24 horas do teu lado. O Senhor, a presença dele, ele não deixa que ninguém te toque. Ninguém te toca, porque ele está presente. E eles permanecem de pé e vão para a fornalha. Mas o Deus de Misael, Azarias e Ananias estava na fornalha. Aleluia. Não negocie a sua fé. Morte espiritual. E me lembrei de Sansão. Sansão era nazireu, separado. Estou finalizando. Mas a Bíblia diz que Sansão ele começa a fazer coisas, quebrar princípios do nazireado, fazer coisas que não agradavam a Deus. E é muito interessante isso que eu vou dizer, presta atenção. Sansão tinha a oportunidade de permanecer fiel aos propósitos de Deus, mas ele foi quebrando princípios. Tem muita gente quebrando princípios, deixando de agradar a Deus. E a Bíblia diz que já no final, quando Dalila consegue o segredo de Sansão, Sansão declara: ele não sabia que o Espírito de Deus havia se retirado dele. Tem muita gente que o Espírito de Deus já se retirou, não porque ele queira, mas porque deixou de fazer a vontade de Deus. Irmãos, é tão ruim a gente não ter o Espírito de Deus, perder a presença. Davi sabia muito bem isso no Salmo 51. Senhor, não retira de mim a tua presença. Senhor Deus, não retira de mim a tua presença, o teu Espírito Santo. Você pode dizer nesta noite: Senhor, se por acaso, se porventura eu tenho te entristecido, eu fiz algo que não te agradou, o Senhor está se afastando, porque não é Ele, é nós que se afastamos. Senhor, volta a tua presença. Senhor, se há um trono vazio, habita em mim, Senhor. Eu quero ser teu, me toma em teus braços. Senhor, me guie, aleluia. Como o Senhor fez com Enoque. Enoque andava com Deus e Deus o tomou para si, porque Deus se agrada de quem anda com Ele na sua presença. Aleluia. Aleluia. Sansão poderia fazer uma escolha, mesmo errando. Ele poderia ir para o sumo sacerdote, confessar para o sumo sacerdote, e o sumo sacerdote raparia a sua cabeça, e ele começaria o nazireado novamente. Mas Sansão preferiu continuar dando um polpa de quem tem o Espírito Santo, para que ninguém soubesse, porque raspar a cabeça significa: alguém vai dizer, alguém vai ver, raspou a cabeça, estava em pecado, raspou a cabeça, fez algo errado. Ele não queria passar pela humilhação, ele preferia ter um cabelo grande sem a presença de Deus. Tem muita gente que já perdeu a presença de Deus, que poderia chegar: pastor, me perdoe, eu pequei, eu errei. Meu irmão, me perdoe, eu pequei, eu errei. Mas não quer, porque quer cantar sem a presença, é ter cabelo grande. Cantando sem a presença, é ter cabelo grande. Pregando sem a presença, não quer se reconciliar, não quer mudar. Aqui você vai chamar de sincero. E deixa eu te dizer: quanto mais sério a presença, mas o santo de Deus nos atende. Aleluia. Eu não vim aqui para impressionar ninguém, mas eu vim aqui para pregar a palavra de Deus. Deixa eu te dizer: Sansão não quis cortar e brincou com o pecado. Ao diabo é tão terrível, lançou ele na lama, furou os olhos dele e raspou a cabeça dele. É melhor o sumo sacerdote rapar a cabeça do que permanecer no pecado. O diabo dá uma rasteira e o mundo raspar a cabeça. Não quer vir pedir perdão, nem quer vir se reconciliar com medo de vergonha. Não é vergonha, é uma qualidade diante de Deus, que é lindo. Aí prefere ficar do mesmo jeito, e o mundo raspa a cabeça depois e fica zombando, tirando o mundo. Deixa eu te dizer, jovem, nessa noite, para finalizar: não tenha vergonha de assumir os seus erros. Não tenha vergonha de reconhecer as suas falhas. Porque quando você reconhece os seus erros, quando você reconhece a sua falha, Deus se agrada. Deus fica feliz. Deus se agrada e Deus quer fazer coisa grande. Mas enquanto a gente não buscar a presença dEle com sinceridade, não tem coisa grande. Ele fez o céu, mas Ele imagina Deus dizendo: eu quero abrir, te conserta, vem para a minha presença que eu vou derramar coisa grande na tua vida. Aleluia. Você derramar uma apoteose de poder aqui nesta noite. Ele quer que seus olhos do Espírito Santo. Glória a Deus. Aleluia.
Deus escolheu Samuel. Samuel ia dedicar correndo o tempo. Aleluia. E chegou um dia, irmãos, Deus não falava mais com ninguém. Tinha mais coisa para falar, mas não dá tempo. E Samuel, por volta das 3 para 4 da manhã, ele escuta uma voz dizendo assim: Samuel. E a Bíblia diz que ele se acorda e vai até mim. Me chamaste, Senhor? Chamei não, volta a deitar. Ele se deita novamente. E Deus, porque quando Deus quer falar, ele fala de novo. Quando ele quer despertar, ele vai de novo. Samuel se levanta, vai a Eli. Chamou-se? Não, chamei não, ele vai deitar. A terceira vez, Samuel vai até Eli. Me chamou, Senhor? Não te chamei, mas ele entende. É Deus que está chamando ele. Esse menino é diferente. É tão notável esse zelo desse menino. Esse menino tem a presença. Esse jovem é diferente. Esse jovem não é qualquer. É Deus que está falando com ele. É Deus que está se manifestando a ele. Olha, escuta, menino, volta de novo. Quando a voz vier, tu diz: fala que o teu servo ouve, Senhor. Aleluia. E lá vai o menino novamente se deita. E a voz de novo por 2 vezes: Samuel, Samuel. E Deus começa a desenrolar o rolo. Deus começa a se revelar. Deus começa a falar. E Deus começa a dizer. Porque quando a gente atende a sua voz, Ele fala e Ele ainda continua falando. Um dia eu estava ouvindo uma mensagem do pastor mim. E ele falando sobre Deus chamado madrugada para orar. E eu disse assim: Deus, você quer desse negócio mesmo? Como me chame? Como foi no outro dia, estava tendo uma campanha, uma vigília, matutino, perdão, estava tendo um matutino de 5 da manhã. E eu fiz isso à noite, eu disse: Senhor, me chama, se for verdade, me chama. Quando foi no outro dia, 5 da manhã, eu escutei uma voz dizendo: João Paulo. Era a voz do meu pai. Eu me levantei assim, minha esposa está aí, ela sabe. Não deixa eu mentir, de forma alguma. Estou aqui para falar a verdade. E a voz de João Paulo era a voz do meu pai. Eu me levantei, assim, um matutino. Saí para fora, meu pai e minha mãe já estavam saindo, eu acompanhei e a gente foi. E eu conversando, eu disse: o senhor me chamou? Eu disse: não, o senhor não me chamou não? Não, chamei não. Nossa, gente. Aí me lembrei que na noite anterior eu disse: Senhor, se for verdade, me chama. E Ele me chamou. E eu saí contando glória. Eu saí adorando ao Senhor antes de chegar na igreja. Porque o Senhor ainda chama. Vamos ficar de pé, pessoal. Eu quero dizer nesta noite, jovem, Deus vai chamar jovem de madrugada. Aleluia! Deus vai despertar. Glória a Deus. Deus vai despertar jovens de madrugada. Vai te chamar pelo nome. Aí vai dizer assim: vai orar, busca a minha presença. Eu vou me revelar, porque quando Ele chama, Ele se revela. Deus vai revelar mistério. Te prepara, jovem. Deus vai se revelar para ti. Você nesta noite que ouviu esta mensagem, esta palavra, você que ainda não é evangélico, Ele te chama nesta noite. O Senhor te chama nesta noite. Ele tem coisa grande na tua